respondi, tá bom? Mas eu vi que eu estava dirigindo, por isso. Pode começar? Pode sim. Você vai apresentar? Você vai fazer o compartilhamento? Eu vou ler. Eu passei para a senhora o slide, eu não sei colocar, para a senhora ver. Para me colocar para as meninas ver, eu não sei. Então pera. Então, peraí, vamos fazer direito. Cadê a Pamela? Tá aí? Tá. Tô aqui, professora. Você não sabe compartilhar também? Eu tô no celular, eu também não sei. Eu também estou no celular. Então, só um instante. Meu computador deu problema. Tem como tá baixando o web, né? Peraí. Eu vou compartilhar aqui. Eu estou abrindo minha caixa de e-mail. E aí, então, Valéria e Pamela, aqui, vocês têm 2 PowerPoint, é isso, meninas? Eu mandei um e Pamela mandou outro, né? Mandou igual. Tá, ok. Vamos lá, então. Qualquer um deles é a mesma coisa, né? 766, é isso. Sim. Tá. Vamos lá. Vou fazer download aqui, aí eu abro e compartilho, tá? Tá. Peraí que esse é meu. Esse slide é meu. Tá abrindo de vocês, tá? Sim. E aí, então, vocês me avisam quando for para mudar, porque sou eu que vou fazer isso. Tá bom. Já sou eu que estou apresentando. É isso daí mesmo. Tudo bem. Podem começar, meninas. Pode passar. Trabalho didático e ensino fundamental do 1º ao 5º ano. 5º semestre, Pamela e Valéria. Bem. 1º ano, nessa etapa que possibilita a compreensão da cultura escrita e da matemática, o aluno se desenvolve em múltiplas formas de comunicação, facilitando a sua expressão, criação e compreensão com auxílio da ludicidade da expressão e criação. Pode passar, professora. Os alunos do 1º ano terão um único professor. As primeiras noções de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte e educação física. Pode passar para o próximo. O 2º ano tem como foco alfabetizar as crianças, como ter influência de leitura e habilidades da escrita. No campo da matemática, o objetivo é comparar e ordenar números naturais pela compreensão do sistema de numeração. Pode passar. A grade curricular é língua portuguesa, técnicas de redação, matemática, história, geografia, ciências e artes. Pode passar? Pode. 3º ano, o objetivo é desenvolver a alfabetização plena das crianças. Nessa etapa, ocorre a sistematização do conhecimento relacionado à escrita, leitura, compreensão de estrutura, coerência e coesão do texto. Na matemática, a explicação dos conceitos de adição, subtração e multiplicação. Passa. Pode passar. A grade curricular é a língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte, ensino religioso e educação física. Agora é Pamela, pode passar. Você não vai explicar o que você falou? Explicar? Então, professor, é assim, entendi assim, que no 1º ano, nessa etapa da compreensão da escrita da matemática, os alunos não têm noção sobre assim, escrita. Aí, da 1ª série, começa a desenvolver a comunicação, facilitando a sua expressão e a criação de auxílio de ludicidade, expressão e criação. No 2º ano,
já começa a alfabetização das crianças. Tá, Como pera só um minutinho, sequência- tá. Se você vai repetir a leitura dos slides, não precisa, tá bom? Eu quero que você só me fale, assim, me explique, porque fazer leitura de slide a gente faz. Então, é isso aí que eu entendi, professora. Foi o que eu entendi. Entendi, ok. Então vamos Vamos lá, lá vamos fazer lá. o quarto. Boa noite, pode falar? Pode sim, Pamela. Então, eu vou ler e depois eu vou falar, tá, professora? Mais ou Ok. menos o que eu entendi. No quarto ano, tem como foco aprimorar os conhecimentos e as habilidades adquiridas na linguagem, com ênfase na leitura e na interpretação, de diferentes portadores. Qualificando, como o meu tá diferente daqui, que ela fez o resumo, mas desculpa, eu vou começar assim. Não tem Qualificando a escrita, vocabulário, estrutura, coerência e coesão textual. Aí, na matemática, a sistematização das 4 operações, que é a ampliação do campo numérico e a interpretação e resolução de problemas matemáticos. Acho que nessa parte que já começa a dar aqueles probleminhas, né? Que eles, com os professores, colocam os problemas para resolver. Não é só continha de mais e menos. Eles fazem tipo um textinho, umas historinhas, para estar fazendo os problemas, né? Análise de gráficos e tabelas, desafios lógicos e o estudo de geometria das funções. Aí já coloca educação financeira e questão do consumo sustentável. Essa é do quarto ano, que está falando da matemática, né? Que já coloca os problemas e já começa a adaptar, tipo, de dinheiro, assim, que as crianças podem estar usando para estar ensinando também. Pode passar. Aí a grade curricular. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes, ensino religioso, educação física e inglês. Eu vi também, professora, que depende muito da escola, né? Depende muito do ensino. Tem escolas que têm o ensino religioso e tem escolas que não têm, mas mesmo assim eu coloquei aí, tá? Pode estar passando. Aí no quinto ano eles concluem tudo, né? Que como encerra, né, esses anos iniciais, nessa série procura ampliar e aprofundar os conceitos, considerando o processo de ensino e aprendizagem realizados nos anos anteriores. Além disso, é um ano de transição, né? Caso o ano seguinte seria o sexto ano do ensino fundamental 2, e o aluno possa, então, passa a ser orientado por uma maior quantidade de professores específicos para cada disciplina, que seria no sexto ano. Aí, no quinto ano, está falando que é uma etapa que eles aprofundam mais, né? Na questão de história, língua portuguesa, geografia, aí já dá mais uma aprofundada. Porque, como a gente não comentou no primeiro e no segundo ano, já não tem muita essa questão dessas outras matérias. O que eu entendi é isso, professora, que assim, cada etapa, que nem no primeiro ano, eles vão indo aos poucos, eles dão aquelas matérias e com os anos depois eles vão aprofundando. A gente só não pegou o que dá em cada matéria, entendeu? Que tinha muita coisa, aí a gente colocou isso daí nos slides. Ok. Pode mudar o slide, isso? Ou acabou? Acho que o próximo tem o que dá, né, as matérias, o próximo, que é a grade, né, curricular, que seria igual ao do quarto ano, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes, o ensino religioso e educação física e inglês. Ok, vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, professor, para mim tá bom. Tá bem. Ok. Eu vou parar aqui a apresentação. E o próximo grupo. Fique à vontade, a hora que vocês quiserem começar, a Tati, a Tainã, tá bom? Eu vou tentar pôr aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu posso tentar? Claro que sim. Você Peraí. quer uma ajuda? Quero. Ó, você vai na parte aqui inferior, embaixo, depois de levantar a mão, tem assim, apresentar agora. Tá.
Aí clica uma vez. Já cliquei. Tá. Aí você vai em tela inteira. Ok. Isso. Aí apareceu a nossa tela, não é isso? E apareceu uma quadradinha branquinha, não é? Sim, aí clica compartilhar? Não, aí você vai clicar no meio dessa branquinha. Tá. Aí acendeu a luzinha do compartilhar, não foi? Sim. Aí agora você clica em compartilhar. Tá, mas eu posso colocar agora no PowerPoint já? Pode, você clica lá em compartilhar e você vai no PowerPoint e já abre e já começa. Tá vendo? Isso mesmo. Ótimo, perfeito. Aí, se você quiser, você dá o F5, ou então você vai lá no começo, né? Isso. Clica nesse. Sabe essa tirinha aqui embaixo? Clica em ocultar, Tati. Tá. Isso, pronto. Pronto? Prontinho. Pronto? Tainá? Tá. Então. A gente vai falar sobre. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tainá. Nós vamos dar continuidade no tema da Valéria e da Pamela, que no nosso o Fundamental 2. No caso, pode mudar, Tati, por favor. Tá, peraí. Você dá page down ou dá enter, tanto faz, e ele vai para frente. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre o ciclo escolar, né? Porque no caso, no 6º ano, a criança ela entra num mundo novo, onde ela estava habituada com um professor, no caso polivalente, onde passava todas as matérias, avisava, pessoal, próxima aula português, próxima aula não sei o quê. E aqui, quando eles entram para o 6º ano, eles vão ter que aprender a lidar com, como que eu posso explicar? Autonomia? Autonomia, com a independência, né? No caso, não vai ter ninguém ali avisando eles, o horário eles vão ter que estar sempre olhando seu caderno com a questão da relação do horário da semana, enfim. Nessa divisão, o aluno ele tem desafios novos, né? Muda para mim, por favor, Tati. A questão da regrinha, né? Que eles já vêm com isso do Fundamental 1, onde é passado, né? A questão das regras das escolas, onde eles têm... Geralmente essas regrinhas já vêm desde a primeira série, né? E vai seguindo até... Isso, e quanto mais responsável a criança vai ficando, ela vai adquirindo isso para ela, né? Que ela tem que ser respeitoso com o próximo, com o colega, com o professor, que ela tem que ser responsável com as coisas dela, como eu havia dito, né? Não vai ter ninguém ali avisando ela quais são os materiais que ela tem que levar na segunda-feira, na terça. Ela tem que ser responsável com as coisas dela, seguir as instruções que passada sempre, né, pela escola, pelo professor, ser pontual sempre com os horários, que ela seja organizada também com as suas coisas, ter iniciativa não só na questão de quando souber alguma coisa compartilhar com seus colegas, mas quando também não souber de alguma coisa, quando tiver em dúvida, também ter a iniciativa de pedir ajuda e também estar preparado para essa nova mudança, porque como eu havia falado no Fundamental 1, eles ainda, mesmo após série por série, eles vão amadurecendo e tudo mais, eles ainda são crianças, eles entram ainda com apenas 11 anos, a faixa etária do 6º ano até o 9º, né, que é o início, dos 11 anos aos 15. Então, eles ainda são crianças, então é tudo uma nova aprendizagem, uma adaptação, né? Pode mudar, Tati, por favor. E aí, no caso, o que seria o Fundamental 2? Em geral, assim, né? A criança, ela entra com novos desafios, novas experiências, ter que se adaptar a professores diversos, matérias onde eles não tiveram contato anteriormente, e além disso,
essa transição, né? Porque eles são crianças ainda, só que eles têm que trabalhar também a questão da maturidade, porque o que vem à frente ainda assim é mais complexo. Ali no 6º ano, apesar de a questão ser eles trabalharem bastante ainda o lúdico, mas eles também já estão dando início, um passo, de certa forma, já pensando numa questão mais complexa de matérias à frente, né? Pode mudar, Tati, por favor. E aí, o 6º ano, acredito eu que, pelo que eu pesquisei um pouquinho, que é onde a criança ela tem um pouquinho mais de dificuldade na adaptação, porque é tudo, ela tá fora da zona de conforto dela, onde por muitos anos ela passou por aquelas experiências onde era tudo muito um ritmo certinho, e agora ela entrou num mundo totalmente diferente, onde horários são impostos, tipo 50 minutos de aula, muda o professor, você tem que estar ali com o seu material de acordo, tudo bonitinho, ser responsável, então é tudo muito muito novo para uma criança do 6º ano, no caso, né? O 6º ano, a escola, ela tá apta a receber esses alunos, porém eles têm que ter uma calma, né? Porque a criança, ela entra com tudo muito novo, ela ainda é tudo muito diferente para ela, e assim, gradativamente, né? Pode mudar, Tati, por favor. Deixa eu ver, peraí. É um antes, Tati? Não é esse. Não, então é o outro. É que mudou o slide, né? Tá diferente aqui pra mim. Muda o próximo. Esse é a atividade. Não, então, aí muda e você volta depois. Tá. Isso. Aí a atividade, pensando numa atividade para a sala de aula, dentro da classe, para o 6º ano, né? No caso. Eu achei bem legal, né? Propondo um aprendizado divertido, onde, de certa forma, é lúdico, porém já um pouquinho mais complexo. Onde a criança ela já teve acesso à questão da geografia lá atrás, no Fundo 1, porém aqui ela vai ter também um contato com os estados, capitais, de forma divertida ali, onde a professora ela compôs 54 cartas de joguinho de memória para estar trabalhando com a questão da memorização da criança e também conhecimento sobre os estados, as capitais, enfim. E aí, esse trabalhinho tem até um link que depois eu compartilho com vocês no WhatsApp, que é bem legal para a gente fazer, né? Porque a gente também treina a nossa memória. E eu acho que é bem importante, assim, para as crianças aprenderem, mas também de uma forma leve, porque elas já entraram um pouquinho assustada na questão, tipo, de sair da zona de conforto, de ter uma coisa diferente, né? E pode mudar, Tati, por favor. E uma proposta para fora, na área externa, para fora da sala, que eu não sei se encaixa, depois a Pro explica pra gente, que para mim, na minha visão, eu acho que sim, uma sala de informática seria uma parte externa, porém, também acho que não, porque não deixa de ser, né, mudar de uma sala para outra, porém a gente só vai mudar o tradicional, do caderno e o lápis, para a tecnologia, né, aí passar para a criança, no caso, a continuidade, né, do que a gente havia passado na sala, mas em questão de quebra-cabeça e mostrar a localização, para a criança aprender a fazer a localização dos estados que compõem o nosso país. E isso também de forma tecnológica e de uma forma leve e divertida. Também eu tenho o link, depois eu compartilho com vocês, para vocês fazerem. Pode passar, Tati, por favor. Aí o 7º ano, os desafios já são maiores, né? As crianças elas já estão mais adequadas, adaptadas ao formato da escola, ao formato curricular, né?
a grade, só que, de certa forma, ainda nessa etapa, é uma transição da infância para a adolescência, né? E mesmo assim, novos desafios, eles se impõem a todo momento, porque além da criança, ela ter que sempre tá preocupada, né? A questão de dar conta sempre das transformações, dos estudos. Elas têm que dar também conta das transformações físicas e emocionais que gera, né? Normal de um adolescente. Pode mudar, Tati? Aqui é aula fora da sala de aula, que a gente pode estar utilizando excursões. Aqui a Tainá colocou um exemplo do Museu da Língua Portuguesa, que também serve para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, até para o nono ano. Isso. E como já no sétimo ano eles estão bem firme, bem forte, trabalhando a questão da interpretação de texto, então eu pensei que, tipo, nada mais legal, né, interessante, a questão de levar os alunos para conhecer a história real, né, de como tudo começou, da língua portuguesa. E uma forma também, um momento de ser prazeroso, um momento de lazer, de passeio, divertido, mas também de conhecimento, onde a criança ela consiga absorver coisas novas, né? Enfim, pode mudar, Tati, por favor. E aí, uma atividade assim em sala que pode ser também colocado no sétimo ano é a questão da pontuação. Não só no sétimo ano, mas em diante também, pela questão que, né, muita gente tem dificuldade, eu mesmo, né, tenho dificuldade em questão de pontuação. Esse tipo de atividade pode até o nono ano. Também. Pode. A gente viu a questão da pontuação até mesmo na faculdade, né? Isso daí é para a vida. Uhum. E aí aqui foi elaborado uma piada, onde a gente vai tá frisando a pontuação, mas também a questão da interpretação, né? Que aqui fala, o médico pergunta ao paciente, o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde, impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia, conserve fechado. Questão, na piada acima, a frase, o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei, deve ser encerrada com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Reticências não tem nesse quadrinho que eu coloquei, mas é aqueles 3 pontinhos que a gente usa após as frases, né, que a gente faz. Depois, por exemplo, etc, 3 pontinhos. E aí, esses tipos de atividades que eles usam, né, no caso aqui é o ponto de interrogação que faltou na piada, né, na frase. E aí, esses tipos de atividades que são elaboradas a partir deste ano, né, do sétimo ano. E você é o próximo, né, Tati? Pronto. Sim. Aí a gente vai falar no oitavo ano. No oitavo ano, o aluno começa a se assumir, né, com maiores responsabilidades. E no oitavo ano também, o aluno começa a se aprofundar mais nos conteúdos, que já vem conhecendo um pouco, né, do sexto e do sétimo, mas começa a se aprofundar mais nas explicações. Principalmente na matéria de matemática, porque vão ser abordados conteúdos com mais expressões, né, com mais... Esqueci a palavra. E aí vai ser abordado assuntos mais profundos, e coisas que eles não tinham aprendido ainda, como expressões numéricas, razões, proporções, equações e frações. E raciocínio lógico, né, que é Sim. o que a gente aborda no exercício. E aqui tem uma atividade também de raciocínio lógico para a oitava série, que tem muita coisa, e a gente colocou uma para cada, né, para cada matéria, para cada ano. E aqui tem uma atividade do tempo, né, de raciocínio, e que fala sobre o tempo, determinado tempo de trabalho que necessita a realização de 3 etapas. Primeira etapa completa com 40 minutos, a segunda com 50 minutos, a terceira feita em meia hora.
O tempo total para realizar deste processo de trabalho aí a criança tem que ter o raciocínio para poder colocar a alternativa correta. Aí aqui a gente colocou, já tinha passado um pouco, a gente colocou também algumas atividades ou aulas fora da sala, que tem muito campo de estudo que serve já para isso mesmo, que pode ser como excursão. Aí tem teatro, tem parque, tem museu. Enfim, aí a Tainá colocou um aqui, que é um sítio, que é um campo de estudo, que é tipo um museu. Não é sítio, é uma cidade, Tati, Paranapiacaba, fica em Santo André, né? É como se fosse um museu em céu aberto, onde Sim. é abordado diversas matérias, você pode levar seus alunos, e eu achei bem legal, interessante para o 9º ano, porque no 9º ano já são adolescentes, né, e eles já entendem mais. Isso. Pode falar, Tati, desculpa. O 9º ano que foi incluído no Ensino Fundamental 2, em 2006, que é um passo para o ensino médio, né? É aí que os alunos começam a pensar sobre o futuro e que caminho focar. Nesse ensino básico aí do 9º ano, os alunos vivenciam muito com a produção de texto, trabalho em grupo, também eventos externos. E as principais disciplinas do 9º ano é ciência, geografia, inglês, história, matemática e português. Também, pelo que eu estudei um pouco, eu entendi que essas disciplinas também é dada em escolas particulares também, não só no ensino público. E aqui a gente colocou uma atividade de charge, que é muito usada, está sendo muito usada na 8ª e agora no 9º ano, que serve como gabarito, né, e os alunos precisam ter raciocínio, né, é uma atividade de Interpretação, né? Interpretação de texto. Aí aqui tem uma atividade que é gabarito, né, sobre a imagem. E além da questão da interpretação, é algo que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Que é bem abordado, que no caso da charge. A abordagem da figura, da historinha, é sobre o que a gente está vivendo hoje. Porque a gente só vê tantos casos, ouve tanto falar da questão do vírus, que a gente pensa que daqui a pouco vai ser assim, não vai ser mais assalto à mão armada, né? E na charge aborda isso, falando, rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. E aí ela fica espantada. E aí a questão dos exercícios que a gente propôs aqui, né? Aí explica cada um, tem aqui, né? E a resposta explicando o que é cada um. A resposta é o gabarito, tá? Isso, Isso, pronto. E é isso. E aqui é o fim e conclusão que a gente fez do nosso trabalho. Criar aulas criativas, planejar experiências lúdicas, engajadoras de aprendizado, deve estar sempre entre prioridades dos professores. Hoje em dia, a escola é muito composta por alunos fortemente conectados com o mundo digital e sempre ansiosos para novidades. Afinal, vale de tudo para estimular o prazer em estudar. É isso, gente. Agora eu não sei sair. Saiu. Ótimo. Saiu. Tá bem. Agora você volta aqui, aonde você clicou, Tatiana Conceição está apresentando, você clica novamente, e aí então vai aparecer, aonde você clicou para compartilhar, sabe? Onde tem levantar a mão, aí ao lado, aí você clica em parar de apresentar. Tá, peraí, deixa eu voltar. Tudo bem. Volta. Não, aonde nós estamos aqui? Você está nos vendo? Não. Não. Está nos vendo, não está? Não. Não? Tá bom.
Deixa eu ver se eu consigo parar vocês de apresentar. Ah, tô vendo agora. Isso. Agora, ó, clica aqui, ó, parar de apresentar nesse azulzinho aí, ó. Você está apresentando, parar de apresentar. Prontinho. Isso. Tudo bem. Ok. Eu só queria entender o que é para vocês aprofundar a disciplina, porque a palavra aprofundar, ela apareceu tanto no ensino fundamental 1 como no fundamental 2, né? O que seria aprofundar as disciplinas que vocês falaram? Alguém sabe me dizer, por favor? Então, eu acho que, no caso, aprofundar, que a criança ela vai ter conhecimento com coisas novas. Ela vai ter que... Ela tem a base, tipo, do português, da matemática, só que o básico, né, do que o polivalente ensinou lá. No ensino fundamental 2, ela vai ter um contato com coisas mais Novas, complexas, novas. E coisas novas. Então, vai ter que, tipo, se aprofundar e... Pra poder coisas mais complexas, tipo, saber, tipo, na matemática. Uma coisa mais... como posso explicar? Converter o número em letra, né? No caso, Y, X, aprender coisas diferentes. Acho que é isso, pronto. Tá bem, gente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida para fazer, tanto para Valéria, Pamela, Tati, Tainã? Pamela e Val, vocês saberiam me dizer o que seria aprofundar nas disciplinas, como vocês também disseram, né? Professora, também aprofundar seria, no caso, assim, que no primeiro ano eles têm uma matéria simples, aí quando fosse para a segunda série, aí já começava a pegar, tipo, alguns conteúdos específicos, entendeu? Que nem na primeira série. Seria uma conta, assim, mais de mais e menos. Aí, quando seria para o segundo ano, já ia ensinar a multiplicação, pegando mais conteúdos e ensinando aos alunos. Ok, tá bem. Ok. Alguma dúvida para as meninas, gente? Não, professora. Não, Na verdade, assim, mesmo que vocês tenham a dúvida, vocês podem falar, porque isso não vai perder nota, ganhar nota, como era feito no ensino médio, por exemplo, tá bom? Elas já fizeram a apresentação delas, então fiquem à vontade, caso vocês quiserem, tá bom? Não? Professora, Oi, que nem no caso, o aprofundar não seria como fosse uma coisa assim, divulgado no início, a disciplina, o conteúdo é divulgado, vamos supor, no início de cada mês. No decorrer vamos supor, da série, eles vão buscando mais, não é aprofundar que fala, estímulos assim para a criança aprimorar mais ainda? Ou não tem nada a ver? Não, até tem, é que a palavra aprofundar, ela parece que não tem um algo sinônimo, mais profundo, né? Então, o que seria mais profundo? Na verdade, são etapas que devem ser seguidas até chegar no ensino completo, que seria o ensino completo de língua portuguesa, de história, de matemática, de cada uma dessas disciplinas, né? Então, aprofundar o conhecimento é subir uma etapa. E, assim, o que seria subir essa etapa? Então, por exemplo, eu vou falar sobre, em geografia, sobre terra. E eu falo sobre a terra vermelha. Para eu aprofundar, eu vou dizer o que tem dentro dessa terra vermelha e o que pode ser plantado na terra vermelha, para que serve. Então, eu estou especificando, eu estou aprofundando, melhorando o meu conhecimento, sendo mais específico cada vez que eu falo sobre diante do assunto, né? O tema é o mesmo, mas eu vou aprofundando, trazendo mais informações, mais conhecimento para essa criança. Não adianta eu falar sobre agronegócios para uma criança de primeira série, que ela não vai entender nada, não é verdade? Entendi. Então, assim, a gente precisa acompanhar a maturidade da criança e, de acordo com a maturidade, evoluir as etapas. É isso, aprofundar. Tá bom? Tá bom, pronto. Obrigada, viu? Imagina que é isso. Bom,
É tu agora, né, minha filha? Sim, minha filha, vamos Você já quer lá. o banheiro ou você quer o banheiro? Não. Eu tô com suador aqui, mas eu não vou no banheiro, não. Eu vou na Não, fé. relaxa. Vai na fé, filha. Amor? Pode começar? Pode ser, amor. Eu queria minha água. Vamos lá, Cá. Pode começar, amiga. Você vai compartilhar, Adri? Pro, compartilha aí pra gente, fazendo um favor. Não, compartilha você. Você sabe fazer. Você sabe fazer. Você sabe. Pro, eu não, Sabe? Ai. Eu te ajudo, eu te orientei a Tati. Vamos lá. eu não baixei Sabe no onde é? celular. Ó, levanta a Eu mão, só não tem? eu baixei no computador só. Eu tô no É, computador e você e tá tô no na câmera computador no ou você tá no celular. celular? A câmera eu tô no celular. O slide eu tô pelo computador. Ah, entendi. Tá. Entendeu? Karina, você consegue compartilhar ou não? Eu também tô pelo computador vendo o slide, né? Então tá bom. eu Então eu vou- compartilho por e-mail no aqui. celular. Não, beleza. Então eu Então, compartilho ó. por aqui. Vamos lá. Putz, eu perdi o de vocês. Mentira. Aí eu falo por aqui, tá? Aí você pede, por favor, para mudar, tá? Sim, senhora. A Karina que Tá vai bom. começar. Tá bem. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Compartilhar. Aí eu já vou lá, cadê aqui a apresentação de slide? Ok. Prontinho. Vocês me avisem, por favor. Sim, então vamos lá. Nervosa, mas vai sair alguma coisa. Vai Então, sim, nosso cá, respira, tá bom? Tá bom. O nosso trabalho é sobre seleção e organização de conteúdos. Pode passar. Você ficou baixo o seu som, não sei por quê. Vou falar tá mais alto? Ótimo, vai estar aqui do meu ladinho, né? Então pode passar, Van. Desculpa. Então, a seleção de conteúdos está vinculada diretamente à determinação de quais conteúdos são considerados mais importantes e significativos para serem escolhidos e trabalhados numa determinada realidade e época, em função de um ou mais objetivos propostos e constituem uma organização sobre a qual o aluno constrói o conhecimento, permitindo a aprendizagem. Que seria o quê? Então, a escola, ela tem o papel de formadora. E o docente, o papel de passar todo o conhecimento ao aluno. Conhecimento e organização do conteúdo, né, para o aluno. Para poder facilitar o aprendizado, o ensino-aprendizado dele. Pode passar. Aí existem alguns critérios para a seleção de conteúdo, podendo ser o programa pessoal de cada professor, anual, mensal ou semanal, onde o professor dispõe de flexibilidade para selecionar os conteúdos mais adequados aos seus alunos. Porém, deve o mesmo ter responsabilidade na montagem, observando a qualidade, a quantidade e o conhecimento e interesse de seus alunos. Que aqui nada mais é que, assim, como a senhora já falou, né, professora, nas aulas, que a gente tem vezes que a gente planeja uma aula e chega naquele momento e não conseguimos dar aquela aula. Então, tem sempre que ter uma segunda carta na manga, né? Não pode focar só naquela aula que foi planejada ali para aquele dia, porque depende também muito do agito da sala, como estão as crianças, né? Para conseguir pôr em prática a aula. Pode passar. Então, e para
para essa seleção existem alguns critérios básicos, que seria o quê? A continuidade, que ela se refere-se ao tratamento de um conteúdo repetidas vezes em diferentes fases do curso. A sequência, ela faz com que os tópicos sucessivos de um conteúdo partam sempre dos anteriores, aprofundando e ampliando progressivamente. E vem a integração, que se refere ao relacionamento entre as diversas áreas do currículo, garantindo a unidade do conhecimento. Pode passar, professora, é isso. Aí aqui fala também referente à seleção de conteúdos, que ela se constitui em duas formas de ordenação, que seria a vertical e a horizontal. A vertical seria a sequência dos conteúdos ao longo das séries. E horizontal é a relação dos conteúdos dentro de uma mesma série, que ela tem o foco em formar crianças autônomas e criativas. Isso aqui, depois no final, eu pergunto, professor, que eu fiquei com dúvida entre essa vertical e a horizontal. Que aqui eu marquei como vertical seria de professor para aluno. E a vertical, a horizontal de aluno para aluno. Pode passar. Então, Pro, aproveitando esse gancho do planejamento, depende muito das escolas, eles principalmente em data comemorativa, porque hoje em dia, que nem Dia dos Pais, Dia das Mães, não é feito mais uma comemoração do Dia dos Pais ou Dia das Mães. Às vezes, se eles colocam como Dia da Família, né? Então, tem que observar muito quando a gente for fazer o planejamento, o comecinho, né, que quando a gente senta com os coordenadores, com a direção da escola, para mostrar o nosso planejamento, falar sobre isso, questão dessas datas comemorativas. Dia do Índio, tem muita escola que não comemora, mas a gente às vezes coloca em questão da aula para pelo menos falar o que significa, qual que é a origem, explicar detalhadamente sobre tudo isso, né? Porque tem muita escola que isso hoje em dia é proibido, né? É questão, igual uma vez, até estava falando questão de um professor que nós tivemos na faculdade, nos semestres passados, questão do Dia do Índio, né? Ela falava para mim assim, como que pode fazer aquelas, como fala? Aqueles negocinhos na cabeça das crianças, aquelas tiarinhas cheias de pena, sendo que muitas vezes a criança não sabe nem o que é isso, não sabe nem da origem de nada, né? Então, ela sempre falava isso pra gente. É só um ganchinho do que a Karina estava falando. Eu vou falar agora pode mudar, Pro. Pode mudar, por favor. Okay. Eu vou falar sobre o PCN, né? Ótimo. Então... Era esse que eu estava esperando mesmo. Mentira. Né? Eu sei. Imagina, ainda de mim ainda. Então, o que seria isso, né? Todo conjunto de tudo, questão de seleção e organização, é um conjunto. Então, o que seria isso? Seria um conjunto de atitude, hábitos, para que os alunos se desenvolvam as suas capacidades, né? A parte de desenvolvimento, a questão até mesmo do aprendizado. Eu vou falar assim por conta, tá, Pro? Não vou ficar lendo, porque senão às vezes eu posso me embaralhar. Tá bom. Aí, o que seria PCN? PCN seria Parâmetro Curricular Nacional, que hoje em dia a gente fala assim PCN, mas muitos não sabem o que significa a sigla PCN, né? E tenho também questão do, que nem o PCN é dos anos iniciais, finais. E os anos iniciais seria o Referencial Curricular Nacional, que seria o RCNEI, que eles falam, muitos professores falam como REI, né? Para não falar muito assim essa sigla, né? Esse palavrão, né? Uhum. Então, aí o PCN seria um referencial, né, da qualidade para o ensino fundamental, igual eu tinha falado, o ensino médio, né? Nessa organização de seleção de conteúdo, são divididos em 3 grupos, que a próxima turma vai falar, então eu não vou entrar muito
e mérito para até não atrapalhar eles. Pode mudar, Pro. O que seria isso? Conteúdos conceituais, que já até fala mesmo no nome, né? Que se refere-se ao que achamos de conhecimento social, conceito, aquele conceito que a gente constitui. Aí os procedimentais, por sua vez, fazem referência ao saber fazer. Então, o que seria isso? É quando você sabe fazer, quando as suas próprias ações, você tem a finalidade de um objetivo. E o atitudinais, que estão relacionados a valores, atitude, normas, né? Que tudo hoje em dia vai muito da sua atitude. Se você não tem, se você não cria valores, se você não segue aquelas normas que seriam as regras, né? Então você não tem você não cria bons valores, questão das suas atitudes. Pode passar pro. Aí eu tô nervosa. Respira. Eu já comecei a gaguejar já. Respira. Aí no slide 8, né? A organização dos ciclos, né? Porque assim, né, por isso que a gente faz um planejamento, porque hoje em dia, se não tiver um planejamento dessa distribuição, dessa organização de conteúdo, vira um patamar, né? Vira uma bagunça só. Aí o aluno vai da primeira série, não que o professor vai fazer isso, mas vai, na hora de dar o conteúdo, dar uma coisa que serve para o aluno da terceira série, acaba ocasionando muita dificuldade na criança de primeiro ano. Então, tudo tem uma organização, né? Por isso que a gente fala organização de conteúdo e seleção, porque a gente tem que selecionar o que a gente vai dar no decorrer de cada série. Aí é onde essa organização dos ciclos, ela permite a distribuição, igual eu falei, né, de conteúdos adequada no processo de aprendizagem. Pode passar. É igual o que eu falei assim, ó, questão dos ciclos, né? A creche são divididos em vários. A creche é dividido entre os bebês, que é de 0 a 1 aninho, 1 ano e 6 meses, né? São crianças bem pequenas também, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, a divisão da creche, né? E a pré-escola, que são crianças pequenas, mais de 4 a 5 anos e 11 meses, né? Por que não 12 meses? Porque aí se torna 6 anos, aí eles já vão para o primeiro ano, né? Pode mudar. Aqui eu coloquei uma tabelinha, questão dos anos iniciais, né? Que são separados em ciclos. O primeiro ciclo é primeiro, segundo e terceiro. Que no primeiro ciclo, a gente trabalha muito com a alfabetização. E no segundo ciclo, que a gente trabalha do 4º e 5º ano, que é onde começa, as crianças já estão alfabetizadas, começa a se preparar para outra fase, para outra etapa da sua vida, né? Ai, Jesus. Tá certo. Ainda até marquei aqui, né? Nas outras etapas, que é o ensino fundamental, essas orientações pela BNCC começam a valer a partir de 2019, né? Onde a gente entende que a organização da base é diferente de cada segmento, onde é importante obter o equilíbrio dessa mudança, garantindo sempre a integração e a continuidade dos processos de aprendizagem, né? Das crianças, respeitando sempre suas diferenças, relações que estabelecem com os seus conhecimentos, mediante a cada etapa. Porque não adianta, assim, tem muitas crianças, por mais que a gente muda de série, né, tem muita criança que ainda tem essa dificuldade, questão de alfabetização, né, questão de, como fala? Como que é a senhora? Interpretação de texto. Tem muita gente que não consegue, né? Até hoje, dependendo da criança, do nível assim que ela esteja da série, ela não sabe fazer uma interpretação de texto. Ela não sabe lidar com tudo isso. Pode mudar, Pro. Na organização curricular, o que seria isso? Seria um conjunto de atividade. Igual eu falei, se você não organiza as atividades do seu dia a dia, da sua semana, né? Você não tem como saber dar uma aula,
né? Acaba a criança não tendo uma boa aprendizagem. Por que isso? Porque os seus procedimentos que você tem para dar acaba saindo fora da sua rotina, do que você já tem planejado para dar aula, que nem a Ká falou, né? Às vezes você quer dar uma aula e acaba você não conseguindo dar aquela aula. Então você tem que ter sempre um segundo plano, né? Por isso que a gente nunca pode fazer só um planejamento. Planejamento daquela aula. E sim, um ou dois, né? Sempre um scalp, não é scalp que fala. Sempre um refúgio na manga para você ter como desleixar aquela aula. Uma carta na manga. Isso. E finalizando, pode mudar, Pro. Finalizando, eu preparei esse gráfico que é referente aos anos iniciais, anos finais. Por quê? Tem que separar, né? Na sua área de conhecimento, separado, área de conhecimento e componente curricular. Na questão de linguagem, não é só porque é linguagem que é só língua portuguesa. Não, então engloba a língua portuguesa, a arte, a educação física e até mesmo a língua inglesa. Matemática, aí sim entra a matemática, né? A ciência da natureza, ciências e ciências humanas, ó como a diferença, ciências da natureza, ciência, e ciências humanas já entra como geografia e história. Então é bom focar nessa diferença, né? E o ensino religioso, que hoje em dia não é em todas as escolas que é utilizado, né? Que deveria, né? Eu acho que deveria, não sempre assim, deveria falar sobre o ensino religioso, mas sempre respeitando a crença de cada um, né? Deixa eu ver, Pro, se eu marquei mais alguma coisa aqui. Tá bem, acho que quer que eu mude o slide ou não? Não, aí o slide em si acabou. Tá, entendi. Eu só vou deixar isso porque eu quero falar uma coisa, mas você termina. Tá. Aí o que eu marquei aqui, né? Que a organização curricular já diz, né, que é a organização de atividade que direciona a realização dos procedimentos, né, para uma boa aprendizagem. Questão da divisão dos conteúdos, que é os conceitos, os fatos, princípios, né, os conceituais, envolve os conceitos, fatos e princípios. Procedimental é o saber fazer, atitudinal é saber ser, que é a questão da atitude, né? E essa seleção que está ligada à determinação do conteúdo é o mais importante, né? E significativos. Por quê? Porque quando você consegue escolher um conteúdo legal, você consegue trabalhar, né? E se você tiver aquela motivação da aula, você consegue trazer o interesse dos alunos junto com a gente, né? Que seria, assim, questão do docente, do professor, é um objetivo que ele tem, né, de realizar essa aula. Pronto, Pro. Pronto? Mas obrigada. Calma. É por isso que fala que é um processo contínuo, né? Sim. Só deixa eu falar em relação a linguagens que vocês falaram, que é uma área de conhecimento, porque linguagem é uma forma de comunicação. Então, a gente se comunica de várias formas, e não precisa ser apenas na língua portuguesa a comunicação. Quando a gente fala de comunicação, na hora vem língua portuguesa, e produção de texto, né? Mas não necessariamente, porque se linguagens é uma forma de comunicação, então eu consigo me comunicar através do teatro, de uma música, eu consigo me comunicar através de um esporte, por exemplo, de uma corrida, de um andar, né? Expressão, né? Exato. O meu corpo, ele é também uma forma de expressão, né? A língua inglesa é uma outra língua, assim como a francesa, espanhol, e por aí vai, uma outra língua, uma língua externa, né? Então, aí a gente tem formas de comunicação, por isso que faz parte da área do conhecimento linguagens, certo? Em relação a ensino vertical e horizontal que vocês falaram, deixa eu até voltar no slide lá. Isso, acho que é o slide 5. É que não aparece o número aqui para mim, mas já achei, então vamos lá. Quando a gente faz uma seleção de conteúdo dentro das disciplinas, a gente tem o horizontal, que ele vai do primeiro ano até o 9º ano,
Então, eu tenho um quadrado, vamos pensar num retângulo. Num retângulo que está cheio de conhecimento aqui, cheio de informação. Eu vou dividir em 9 partes. E cada uma dessas partes eu vou dar na ordem que está para as disciplinas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 9º ano, certo? Isso é a horizontal, tá bom? E aí, então, a gente tem a vertical, aonde a gente tem um conhecimento mais aprofundado e a gente também pode verticalizar com outras disciplinas. Por exemplo, lembra que eu falei da Terra agora há pouco? Quando aula de geografia, eu vou falar sobre Terra. E eu falo sobre os tipos de terra que existem, assim, bem superficial. Existe terra preta, terra vermelha, terra árida, terra X, terra Y. Quando eu aprofundo isso, eu posso trazer um pouco de biologia dentro da minha aula de história, da minha aula de geografia. Porque quando eu falo que a terra preta, por exemplo, ela é perfeita como adubo, eu já vou pensar em plantação. E aí, então, eu vou trazer biologia para ela. Tá bom? Isso tudo o aluno também precisa, isso é válido para todas as apresentações de hoje, mas isso faz parte de um aprofundamento de conhecimento, né, que eu perguntei para vocês o que é aprofundar o conhecimento, é quando a gente faz aí essa multidisciplinaridade, e também a gente traz essas etapas e faz especializações, né? O que vocês bateram bastante hoje foi em relação a uma carta na manga, como uma outra aula para ser dada, ou uma continuação, ou enfim, alguma coisa para acrescentar, ou para diminuir, enfim, para salvar o professor dentro de sala de aula. Essa salvação dentro da sala de aula, ela só vai acontecer uma aula antes, tá bom? Ela não vai acontecer no começo do ano, você não vai ter tempo de fazer 2, 3 planejamentos da mesma aula. Nem a pau você vai ter tempo, tá bom? Não, essa carta na manga que a gente fala, Pro, é assim, a gente tem um planejamento, sim, tanto semanal, né, como mensal sim, e como anual. Isso a gente sim, tem, é fato. Mas, sim, assim, no decorrer das aulas, a gente vai vendo, vamos supor assim, na aula de amanhã, o que eu tentei dar não vai acontecer, aí eu já levo uma segunda opção. certo. Não que seria assim, no meu planejamento, eu já tenho duas, vamos supor, uma aula e uma aula na carta da manga. Entendeu? Ótimo que vocês sabem disso. Porque não dá tempo mesmo, que é muita coisa. Não, isso não. É que, na verdade, quando a gente vai terminando uma aula, a gente já vai pensando sobre a próxima aula. Isso vai acontecer facilmente com vocês. Sim. Então, vai terminando a aula e você já vai pensando, puxa, a próxima aula eu posso trazer tal coisa, X coisa, nossa, seria legal esse vídeo, essa música, acho que eu posso fazer dessa forma, acho que eu posso levar para a área externa, que não é fora da minha sala de aula, nem dentro de um laboratório de informática, tirando a dúvida da Tainã, se não me engano. Área externa aqui descoberta, tá? Uhum. Pátio, horta, o parquinho, o playground, enfim, dependendo da forma como é dito, tá? Isso é área externa, então é quando você olha para cima e não tem teto. Bem mesmo isso, tá? Fora isso, é uma outra área comum à escola. Então, se você vai levar lá ao laboratório de informática, primeiro que precisa ser organizado isso, porque não é assim, o laboratório está desocupado, eu vou levar os alunos. Quem dera se fosse não, assim. Não. Tá bom? Mas existe todo um planejamento, uma organização em relação a isso, porque é importante, independente da escola, pública ou privada, tá? Que mais que vocês comentaram? Acho que é isso, gente. Tá bem? Alguém quer perguntar alguma coisa para as meninas? Eu vou dar ESC aqui, vou parar a apresentação, tá bom, meninas? Tá bom. Alguém tem alguma dúvida para as meninas? Pode perguntar para a Adriana, que ela tá louquinha para responder. Cássia, você queria perguntar alguma coisa, amor? Não, eu ia falar que não tinha, não. Faça uma pergunta para a Adriana, gente. A cara dela. A Adriana tá doida para ir comer o bolo. Não, eu vou jantar ainda. Meu bem.
É hoje. É hoje, é hoje. É hoje, o aniversário dele é hoje, não é isso? É. Então tá bom, meus amores. Val, tem alguma dúvida, querida? Não, professora, tudo na paz. Então tá bom. Então tá, meus amores. A aula de hoje, até imaginei que fosse mais rápida do que normalmente ela é. Semana que vem, então, a gente tem a apresentação dos conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais, os diferentes instrumentos de avaliação, tá bom? Então, ficou Helena, Cássia, Yasmin, Fabi e Ana Lúcia para a semana que vem. Te salvei, hein, Maria Helena? Isso, professora, nossa, você sabe, hein? Minha pressão já estava lá em cima. Já? Então deixa para semana que vem ela ficar lá em cima, tá, amor? Professora, mas se cuida, viu? Até semana que vem. Né? Então tá bom, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Imagina, eu que agradeço, viu? Tá bom? Faz que a sua mãe vai estar em oração. Vai dar tudo certo. Vai sim, para todos nós. Força aí. Beijo. Tchau, tchau. Boa Beijo, noite. Obrigada, Pro. Obrigada Fica pelas com orientações. Deus, meninas. Fica com Deus. Obrigada, Pro. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Yas. Tá bem, querida? Sua irmã tá melhor? Não? Então, eu espero que semana que vem ela esteja bem para fazer a apresentação, tá bom? Eu pensei mais nela em relação a isso, tá? Tchau, meninas. Beijinhos.